Ali. Paz, amados, quase boa noite. Vamos falar hoje de um papo descontraído, conforme já nós anunciamos, né, daqui com nossos irmãos, a minha esposa e as pessoas que nos assistem, nos acompanham no canal do Face e também no canal do YouTube. Falar hoje sobre perdão. Perdão é uma coisa, parece tão simples e ao mesmo tempo tão complicada, né? Tanto para quem busca ele, como para aquele que quer receber o perdão. E aí tem várias categorias que as pessoas ficam potencializando, observando, sentindo, passando, para ver se, será que merece o perdão? Será que eu mereço dar o perdão? Será que esse é compatível para ser perdoado? Então nós fizemos uma análise e passamos na peneira categorias ao nosso ponto de vista, o que é certo, o que é errado, né? O que é pecado, o que é afronta, o que é de grave, potência ou média, ou o que dá para levar na boa, sem problema nenhum, sem rancor. E vamos tratar desse assunto, o que é o perdão, qual é o sentido do perdão, e é referente aqui que nós falamos sempre, embasado nos escritos e segundo o Evangelho de Cristo e a fé que a gente tem baseado neste amor, né? Porque sempre falamos aqui e repetimos que o amor é a base de tudo relacionado com a gente, com as outras pessoas, e se esse amor, né, não for um fundamento de alicerce em nossas vidas, temperado com a fé e com a esperança e a justiça, a gente não consegue ir em frente. O Miqueias ali faz um relato sobre o perdão, ele imaginando talvez como se fosse com Deus, o pensamento de Deus elevado à nossa simplicidade, à nossa pequenez como seres humanos viventes, palmilhando essa terra, que quando há o arrependimento do ser humano com aquilo que ele faz, sendo pequeno, médio ou grave, de acordo com aquilo que ele sente, que ele sabe que é, e ao arrependimento, o Senhor pega isso numa trouxa, bota tudo dentro de um saco, como se fosse, eu estou fazendo uma simbologia do que Miqueias relata ali, numa passagem, e lança no mar do esquecimento. Quando você está na orla da praia, nós que estamos aqui perto do litoral, imagina se o mar, nessa curva de água, você não vê terra do outro lado, mas tem a África, né, do outro lado, mas você não vê. Mas esse mar do esquecimento é lançado num lugar de ponto de vista que tu não consegue enxergar, então foi lançado, ficou esquecido, perdoou, esquece e segue teu caminho. Outra coisa, a relação do perdão não quer dizer que você tem que conviver com aquela pessoa que você perdoou, ou estar sentado, conversando, abrindo a porta da tua casa, continuar na mesma relação que você tinha antes, porque se houve um acontecimento grave que foi para você ou para alguém da tua casa, isso não quer dizer que você, no perdoar, você tem que estar junto. O perdoar é não guardar rancor, o perdoar é não desejar o mal, o perdoar é lançar no mar do esquecimento as coisas que ficaram para trás e seguir em frente buscando uma firme vocação, um firme propósito na tua vida, porque senão você vai vivendo sempre o retrocesso e não vai para frente. Por isso que nós falamos do hoje. O hoje é um motivo fundamental da tua vida, que o hoje é hoje, o ontem já passou, e o amanhã você não sabe, mas você projeta. Então, baseado nisto, nossos amados irmãos e amigos que aqui estão, eles vão ler alguns versículos e a gente vai falar sobre esse assunto para ter mais amplitude de raciocínio, que vocês tenham essa compreensão. Entendam como a gente compreende e como a gente fala aqui, que não seja por força nem por violência e nem por um sentido de uma categoria que você é obrigada a fazer aquilo que a gente está falando. É uma liberdade plena de um papo tranquilo que a gente está falando aqui, né? Sem o místico, sem
a um culto de idolatria, sem algum paganismo, sem a questão do voto, sem a questão da penitência, mas na questão do amor, da obediência, da paciência, da perseverança, da graça que recebemos da parte de Deus por intermédio do Espírito Santo. Então, o irmão José pode ler, o irmão tem 2 versículos para ler, né? Pode ler o primeiro, depois na sequência o segundo. Primeiro, no livro de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se você não perdoar, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Nesse escrito aí, quando tem um ensinamento da parte de Jesus, né, o Cristo de Deus, falando para os seus discípulos e falando para nós em nossos corações, embora que nossas relações aqui com pessoas, com as outras pessoas, e Deus na plenitude de um todo, do ser, o eu sou, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas e está em todos os lugares ao mesmo tempo, e tu na tua existência, de momento, corpóreo terreno, e tendo amplitude espiritual de compreender aquilo que é incompreensível até o momento que você tenha essa compreensão de amar e perdoar, sabendo que o amor do Senhor preenche e cobre uma multidão de pecados. Então aquilo que você tem com alguém é muito pequeno em relação àquilo que você tem em relação a Deus. Porque o ente aqui que está do teu lado, que você enxerga e vê, ao mesmo tempo que você odeia, ou que você maldiz, ou que você ama, e no mesmo momento que você não vê Deus, e que não tem fé em Deus, que não crê em Deus, mas é um ser da existência que está em cada um de nós, dentro do coração, e pelos frutos da caminhada a gente compreende Deus nas pessoas, onde o amor aflora, e de repente de uma hora para outra nós erramos e deslizamos e magoamos alguém e machucamos alguém. Essa pessoa sendo eu e você, devemos compreender o perdão nela. E você precisa pedir que ela peça o perdão para você perdoar? Não, dentro do teu coração você já pode perdoar, porque Deus já está perdoando. Porque mesmo antes de você falar ou de a pessoa chegar até você, já houve uma comunicação dela com o Altíssimo, do arrependimento dentro do coração dela. E eu não preciso, agora dentro de uma categoria de humildade, de reconhecimento como pessoa, de chegar para o outro e dizer, me perdoe porque eu errei contra ti. Isso é muito bonito, mas poucos os fazem por motivo de orgulho. Mas se no coração dele já está palpitando esse ressentimento, essa transgressão que está batendo nela, que ela não consegue dormir e não consegue estar aflita, e enquanto não receber esse perdão, ela quer ouvir também a parte do perdão. E Deus já sabe disso. Então, Deus está sempre pronto a perdoar a mim e a você. Então, as relações entre as pessoas é uma maneira mais simples da compreensão humana, mas muito difícil para alguns que não conseguem chegar nessa etapa, nesse estágio, por causa do orgulho. Ou porque acha que ele também não fez, porque o outro fez de novo, o outro fez também, e o outro deixou de fazer, ou deixou de realizar, ou também não pediu perdão, espera um pelo outro e não há os encontros. Então fica essas arranhaduras nos relacionamentos, e o Senhor observa tudo isso dentro do coração de cada um. Então esse é o princípio. Deus está sempre pronto a perdoar, desde que você também reconheça que já está recebendo o perdão. Porque o perdão é dado dessa graça que você já tem ela. Só que você não dá, então você não recebe. Porque você está recusando dar aquilo que é teu, de receber quando você erra também. Porque ninguém é santo. Pode falar o outro versículo, mano. Tem o segundo, né? Mateus 6, versículo 12. E perdoa as nossas ofensas, dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. É uma oração do Pai Nosso, né? Aquela que Jesus disse assim, olha, não, quando vocês forem orar a Deus, o Pai, fazei assim. Primeiramente, não use como os hipócritas, os outros fariseus,
aqueles que negligenciam a verdade, que não andam no caminho, que querem se aparecer e ficam fazendo vãs repetições, ou seja, achando que pela vã repetição, pela repetir, tu vai cansar Deus, Deus vai te ouvir. Outra, que você tem que gritar e falar bem alto porque Deus é surdo. Aí Jesus ensina assim, ó, fecha a porta do teu quarto, ora em silêncio, que em silêncio e oculto o Senhor te atende. Outra, orai assim então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Foi a parte do versículo que o irmão leu. Então, quando fala essa parte, muitos falam por um vício, por um costume, por um hábito, porque ficou gravado essa oração. Às vezes fazem suas reuniões, falam ela de mão dadas, repetida, e falam muito rápido, mas não têm o discernimento daquilo que estão falando. Agora eu estou falando de uma coisa que eu perdoai ao Senhor, a eles, assim como eu recebo o perdão. Eu estou dizendo que eu recebo perdão, mas ao mesmo tempo estou dizendo que estou perdoando, mas na verdade estou sendo hipócrita porque não estou perdoando. E estou mentindo na própria oração. Então isso as pessoas não percebem. Que na própria oração ele está sendo um enganador na oração que está fazendo. Ele está pedindo perdão e diz que está dando perdão, assim como recebe o perdão e quer dar o perdão. E muitas vezes ele recebe o perdão e não dá o perdão. Então ele é um mentiroso. Ele é um falso. Ele não entendeu ainda. Então, uma coisa que nós temos que ter essa compreensão. Então, o meu nível espiritual, ele tem que aumentar um pouco mais para que esse vaso fique um pouquinho mais com azeite, com graça, que é o Espírito Santo, que convence a pessoa dos seus erros, do seu pecado. Irmão Celso? Salmos capítulo 32, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. O salmo da bem-aventurança. O salmista falando, cantando, falando em poesia, daquilo que, olhando para muitas pessoas e não encontrava talvez alguém que fosse assim, e na imaginação dele, do surreal, que tivesse pessoas nessa plenitude, aonde o Senhor pudesse olhar, e ele, como olhar também, olhando, não visse, encontrasse alguém dentro de um patamar que não encontrasse culpa, não encontrasse falhas, não encontrasse pecado, que seria um bem-aventurado. Essa graça que cada um de nós pode receber no caminho por onde nós andamos, nos lugares a qual nós frequentamos, nas pessoas que vêm até nós, que seja um porto seguro, que seja uma referência, que seja luz, que seja sal, mas mesmo assim eu vou dizer para mim e para você que nós não temos toda essa santidade porque nós falhamos constantemente. Mas o mais simples que tu seja aqui, e alguém possa dizer que ver uma virtude, ver uma graça, ver que pessoa de coração bom, que coração puro, mesmo assim, ainda Jesus diz que o menor do reino dos céus é muito maior do que qualquer um de nós. Então, nessa simplicidade, se nós andarmos assim, confiantes, nós encontraremos a graça do perdão e saberemos perdoar quando atingimos por alguma coisa que nos ofenda, que nos magoe e que nos entristeça. Pode ler o outro, mano. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Não que você tem que fazer uma conta de matemática, multiplicar 70 vezes 7, que vai dar 490, né? Que seria num dia só. Pô, quantas vezes essa pessoa vai errar durante o dia contra você, que você vai ter vários encontros com ela, ela vai errar toda hora e você vai estar perdoando. Não é esse
Não é essa matemática que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo que não importa quantas vezes, sempre você é merecedor do perdão quando há o arrependimento. E você, quando recebe esse perdão, se você recusa dar o perdão, você está recusando receber o perdão também. Então seja sempre pronto a perdoar. Porque nós, as pessoas em si, nós erramos constantemente. Nós podemos errar por omissão, por negligência, por imprudência, por imperícia. Nós podemos errar e podemos pecar por essa forma. E da mesma maneira, a gente pode reconhecer que assim somos falhos, da mesmo ponto de vista daquele que vê para nós as nossas falhas e ao mesmo tempo nos perdoa por isso. Então é bom amar e ser amado. É bom receber o perdão, mas também é muito bom e gratificante saber perdoar. Porque quem tem esse amor, dentro dessa simplicidade, entende isso. E daí as relações das pessoas ficam melhores. A princípio é mais ou menos por aí. E ainda poderia falar ainda sobre Tiago 5,16, que dá uma referência ali na carta de Tiago, dizendo: confessai os pecados uns aos outros. Aí tem algumas categorias de encontros que fazem a confissão do pecado. Isso não é uma questão de ordenança que você é obrigado a fazer. Eu posso estar caminhando e estar confessando minhas culpas e os meus pecados sem estar contando para ninguém, porque existe uma comunicação com aquele que sabe tudo. Mas a minha consciência já diz isso, e eu falando com o Senhor, e se de graça eu entender que devo me aproximar da outra pessoa e falar com ela, e ela de bom grado receber essa confissão do meu pecado, do meu erro, da minha culpa, e a pessoa está pronta em abraçar e perdoar, então há entendimento entre as pessoas de uma forma espiritual. De forma alguma você vai se colocar exposto ao ridículo para alguém que você não conhece, que você não confia, que você errou por uma questão de deslize, e vai abrir toda a tua vida num coração colocado dentro de uma bandeja e ficar exposto às questões nocivas que outros possam mais contaminar, prejudicar, e ainda sair falando da tua vida para as outras pessoas. A confissão é uma coisa íntima, é uma coisa que você tem confiança em alguém para fazer essa confissão. Então falar com o Senhor é uma confissão própria, doente, com aquele que sabe e conhece todas as coisas. Agora, se você tem alguma coisa relacionada com a outra pessoa e tiver capacidade, hombridade, seriedade e serenidade para chegar e confessar, com toda a exposição que possa acontecer, sabendo que você já está guardado, resguardado e protegido pela graça do Senhor, isso também vai ser falado dentro do teu coração, não por um ato de obrigação, mas por reverência ao amor, à verdade e à justiça, que é praticado para você e para outra pessoa, ou para outras pessoas a qual teve o momento do confronto, do erro, da falha, e que é passivo de receber o perdão. Você. Tem mais um? Não, já leu os dois, né? Não, já leu os dois. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 12 ao 13. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Nós falamos já desse assunto. Agora aborda esse versículo a respeito de um arrependimento, de uma culpa, de um pecado, de um flagrante delito acontecido por Davi em relação a Urias, a esposa de Urias, Betsabe, e ele toma ela. Urias vai para a batalha, é morto, porque o Davi planejou isso para ficar com ela, e ele depois tem um arrependimento baseado num fato que é contado por Natã, que tinha um senhor rico, outro pobre, e o rico pega a única ovelha do pobre, e Davi fica uriçado de brabo,
raivoso para vingar aquele que tinha sido logrado, sendo ele pobre e tinha sido pego a única ovelha dele, o outro sendo rico, podendo ter várias ovelhas. Daí eles vão matar esse cara, onde está eu, onde é que está... Não, é você é essa pessoa. Daí ele cai em si e reconhece grandemente a falha que ele cometeu, o pecado que ele cometeu, isso já subiu diante do Senhor e a misericórdia estendida até ele. Então é o momento do perdão, a qual o Natan fala, o profeta, que o Senhor não tinha imputado nele o pecado, porque já havia recebido o pedido de perdão pelo momento do arrependimento dos fatos que ele cometeu. Isso eu não quero dizer nem fazer apologia aqui que você deve fazer isso constantemente ou toda hora, que sempre lá na frente você vai receber a misericórdia. A misericórdia é infinita, mas nós estamos tratando com aquele que sabe todas as coisas. Antes mesmo de você pensar em fazer alguma coisa, já sabe que vai ser feito e vai ser realizado. Então por que não é impedido? Porque nós temos a liberdade de escolha de fazer ou não fazer, de executar ou não executar. Está contigo, está comigo. Diferentemente desse cãozinho que está mordendo o meu dedo aqui enquanto falo, e ele não sabe que está me atrapalhando. Mas eu, se eu fizer assim para ele, eu sei que posso machucá-lo. E ele não tem essa consciência. Eu tenho. Então muitas pessoas tratam umas às outras de uma forma inconsciente, mas sabendo, por maldade. Agora, eu vou enganar aquele que sabe todas as coisas? Não. Então observem bem a nossa caminhada, aonde que você está indo e de que jeito você está indo e aonde você quer chegar. Pode ler o outro. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor é misericordioso, o Senhor é justo, nós somos injustos, nós somos falhos. Nós recebemos uma graça e ela não merecemos, mas ela veio de uma forma gratuita. Muitas pessoas fecharam seu coração e não entenderam, não quiseram, refutaram, recusaram, optaram por outros passos, por outros caminhos. Então, tudo aquilo que a gente faz, amanhã ou depois a gente vai colher. Mais cedo ou mais tarde. Isso é a lei do retorno. Embora que muitas coisas boas que você possa fazer e achando que fazendo amanhã você vai receber, poderá demorar. E muitas coisas boas que você possa fazer ou contribuir, você pode passar e não receber, mas alguém vai receber aquilo, porque você não deve ser egoísta em relação a isso. O outro fato é que também no fazer o mal, fazer o ilícito, fazer o errado, achando que nada vai acontecer, porque você observa no cenário nacional, a ilicitude é tão grande, tão patente, a corrupção é tremenda, as falcatruas, a mentira, e você observa que muitas coisas não acontecem dentro da justiça e as pessoas ficam impunes, e ainda acham graça daqueles que estão julgando eles, ainda ficam ameaçando aqueles que julgam os seus delitos, os seus erros, suas mentiras e as suas corrupções, achando que nada vai acontecer para eles. Se autoblindaram, se acham que a justiça não vai chegar e não vai pegar, que são deuses na terra e que porque fizeram alguma coisa de benefício para alguém ou para algumas pessoas, são merecedores de continuar fazendo o erro, o ilícito, encobrir as falhas, desviar recurso e que nada vai acontecer. É o tempo do perdão, é o tempo do arrependimento. Então, quando não há o arrependimento, não há o perdão. E a justiça, ela vai ser completa, aqui ou em outra ocasião. E o fato dessas consequências erradas que acontece, muitas pessoas estão sendo prejudicadas por esses erros, porque não somente o bem quando acontece, as falhas quando acontecem, nós também absorvemos elas no nosso dia a dia. E assim como você falou, irmão, no início, antes de nós ter aberto aqui, a relação das consequências baseado no erro, no pecado, na culpa, houve o perdão, mas há a justiça. Foi perdoado, mas a justiça ela permanece. A consequência vai acontecer. Do delito
Ele arrependeu-se daquele ato que ele cometeu. Mas a justiça vai executar o que define a lei. Oh, o cara roubou, o cara logrou, o cara desviou, mas se arrependeu. Mas a justiça vai determinar a pena para ele de acordo com o ato que ele cometeu. O perdão é dado, mas a pena é cumprida. Então isso é na nossa vida também. As coisas, elas vão acontecer, mesmo que você seja perdoado, mesmo que haja um arrependimento. Então você tem que observar isto, separar uma coisa da outra. Para encerrar aqui, nesse momento de diálogo que nós temos aqui, falando com os irmãos lendo os versículos, e vocês nos escutando com paciência nesse momento, de Lucas 23, no verso 34, e depois tem um fato acontecido também em Atos 7, versículo 28, de algo que acontece primeiramente com Cristo, que está na cruz, entregando o seu espírito, né, ali, sendo morto em morte de cruz. Depois ele ressurge dos mortos, mas eu tenho que passar por esse momento para levar sobre si nossas cargas, nossas enfermidades, nossas dores, nossas culpas, nossos pecados, e depois ressurgir dos mortos, dando oportunidade para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse momento ele diz assim: Senhor, não imputas nele pecados e perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem, são ignorantes. Muitas pessoas ainda hoje são ignorantes e não sabem o que estão fazendo. E por não entenderem o que estão fazendo errado. Agora, no momento que chega a verdade, que esclarece, que a luz, que é a graça que chega no coração, ilumina, e aquilo que falasse sobre a questão do oculto, que agora vem ser revelado, já não é mais não sabedor, agora ele sabe. E por não saber, a penalidade vem. A lei foi feita para aqueles que cometem o erro, não para aqueles que estão fazendo as coisas certas. É para aqueles que estão fazendo as coisas certas para estarem parados e protegidos pela lei. E a lei é para ser executada para aqueles que não fazem e não cumprem a verdade, a justiça, o amor e o perdão. Então tudo isso relacionado com a parte espiritual e na parte da justiça humana, que nós estamos aqui no plano terreno, elas acontecem de uma forma um pouco paralela. Embora que aqui nós somos muito falhos e a justiça muitas vezes é falha e às vezes penaliza o pobre, o coitado, aquele que não tem recurso para pagar um advogado para defendê-lo, mesmo tendo as razões, mesmo não tendo cometido o crime e o delito, mas foi colocado em evidência para que assim ele fosse a julgamento. Do contrário daquele que está esclarecido, que foi, que cumpriu e fez, que há testemunhas dos atos ilícitos, da morte, do homicídio, do latrocínio, etc., está em liberdade. E às vezes por próprio recurso do crime, usando para pagar aqueles que o defendem. Então, existe uma coisa que é diferente da justiça de Deus e da justiça terrena. Temos que saber separar também essas questões. Baseado nisso, quando Estevão, que é o primeiro mártir daqueles que são escolhidos para fazer um trabalho ministerial, e quem segurava as vestes dele era Saulo de Tarso, depois vinha a ser Paulo, aquele que se torna evangelista, fundador de congregações, de trabalhos missionários. Segurava as vestes de Estevão. Estevão é apedrejado e quando está morrendo, ele também sabe que vai morrer por causa das pedras que estão sendo lançadas contra ele. Ele diz para o Senhor que aqueles que faziam aquilo não sabiam o que estavam fazendo e que era para ser perdoados na hora da morte, da mesma forma como Jesus fizera, falando para aqueles algozes que tinham lançado na cruz do madeiro, crucificado eles, também não sabiam o que estavam fazendo, estavam obedecendo ordens. E outra coisa, ordens absurdas não se obedecem, mas de qualquer forma, o amor superabundou sobre o pecado, sobre os erros e perdoou mesmo no momento de morte. Agora, eu e vocês, nós conseguimos fazer isso? Agora, dentro de uma simplicidade menor, que ninguém está na cruz, porque já foi, não precisa fazer esse sacrifício. Você não está sendo apedrejado, espero que não precise ser, para perdoar aquele que faz isso.